Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Por favor, deixa eu entrar, tá ficando frio. A voz era familiar, só que mais velha do que eu lembrava. Muito próximo dos detalhes. Leléo, por favor. Usar meu antigo apelido também foi um toque legal. Sentei-me no chão ao lado da porta, meus braços em volta das pernas. É claro que isso tinha que acontecer na semana em que meus pais me deixaram sozinho. Fazia anos que eles não saíam de férias. Eu praticamente implorei para que saíssem um pouco, para o seu próprio bem. Se eu ligasse para eles, eles voltariam imediatamente, mas não acho que isso teria me ajudado de qualquer maneira. Além disso, eu não era idiota. Ouvi a batida e não abri aquela porta. Quando alguém chega em sua casa, toca a campainha ou bate algumas vezes, a maioria das pessoas gosta de jogar pelo seguro e simplesmente usar a campainha. E então, você abre a porta como faria normalmente. Mas nunca, absolutamente nunca, você deve abrir a porta quando há apenas uma batida. Foi a primeira coisa que nos disseram quando nos mudamos para esse bairro há tantos anos. Há um monte de rumores de pessoas desaparecendo ou morrendo repentinamente depois de abrirem suas portas, embora tudo isso supostamente tenha acontecido antes mesmo de morarmos aqui. Eu nunca acreditei nisso, nem quando era pequeno. Essa cidade era simplesmente insana. A maioria das pessoas aqui eram um pouco excêntricas e incomuns. Bem, era nisso que eu acreditava até ouvir minha irmã perdida me chamar, depois da única batida forte na nossa porta. Por favor, vá embora, eu sussurrei. Mesmo depois de todos esses anos, reconheci a voz dela. E quando ouvi isso, pulei, pronto para abrir aquela porta. Mas eu sabia que não era ela. Eu olhei pela janela. Não havia ninguém na frente da nossa porta. Não sei quanto tempo se passou antes de finalmente pegar meu telefone e ligar para Max, que não é apenas nosso vizinho, mas um dos meus amigos mais próximos. Ela tá aqui, eu disse. Eu sabia que não estava fazendo muito sentido. Não sabia como expressar meus pensamentos. Quem? Onde? Ele respondeu. Ruby. Silêncio. O quê? Max começou a falar, mas parou. Ela bateu. Uma vez. Isso foi informação suficiente para ele. Você não abriu, né? Balancei a cabeça, o que é claro que ele não conseguiu ver. Eu tô indo aí agora. Não tenho certeza de quantos minutos se passaram, mas Ruby parou de me pedir para abrir a porta. Ei, Leonardo, eu acho que a campainha não tá funcionando. Ouvi Max. Eu acho que eles estragaram tudo. Eu engoli em seco. Você poderia bater. Houve silêncio por um tempo, seguido por um baque forte. Quando não abri a porta, o som de Max começou a gritar bem alto. Abre logo a porra da porta. Sua voz ficou cada vez mais alta, até atingir uma frequência que quase fez meus tímpanos explodirem. Não me mexi, não falei, e finalmente a campainha tocou e a voz silenciou. Lentamente, me levantei da porta para olhar para fora. Dessa vez, era realmente ele. A última vez que a vi, tivemos a maior briga de nossas vidas. Estávamos sentados na sala com um chá que já havia esfriado. Eu não falo sobre Ruby com frequência, mas ouvir a voz dela hoje realmente me confundiu. É tudo por causa do idiota do Jack. Revirei os olhos. Max sorriu. O quê? Um menino? Balancei a cabeça e ri. Não, Jack era um brinquedo de pelúcia em forma de abóbora. Na verdade, eu nunca contei a Max sobre a briga. Ninguém além dos meus pais sabia disso. Eu adorava aquela coisa. Ganhei na festa de Halloween. Quando Ruby viu, ela me implorou para dar a ela. Ela chorou por horas porque não tinha ganhado.
E mesmo quando meus pais disseram que iriam comprar qualquer outro brinquedo que ela quisesse, ela queria o meu. Bem, ela queria ser igual a você. É fofo. Eu balancei a cabeça. Ruby era 1 ano mais nova que eu, mas costumava agir como se fôssemos gêmeos. Ela usava minhas roupas, praticava os mesmos esportes e sempre queria sair comigo e com meus amigos. Quando penso nisso agora, acho que era adorável. Claro que naquela época eu achava insuportável. Eu suspirei. Durante dias eu levei o Jack comigo para todos os lugares, até mesmo pro banheiro. Provavelmente foi apenas por mesquinhez, mas aquele brinquedo se tornou tudo para mim. Então, uma tarde, quando voltei da escola para casa e vi que Ruby o havia cortado ao meio, eu gritei para ela como nunca antes. Ela apenas olhou para mim com grandes olhos marejados. Max colocou a mão no meu ombro. Ah, qual é, Leonardo? Irmãos brigam, é normal. Eu vi você com ela, você era um ótimo irmão mais velho. Eu balancei a cabeça. Claro, eu sabia que era apenas uma briga estúpida entre crianças, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu daria a ela todos os brinquedos de merda que eu tinha. Isso aconteceu há 5 anos. Ruby faria 16 anos agora. Meus pais tentaram de tudo durante anos para encontrá-la. Acredito que a única razão pela qual ainda moramos aqui é que eles nunca perderam totalmente a esperança de que ela voltasse para casa um dia. Talvez agora ela voltasse, apenas de uma maneira diferente. Você acha que eu tô perdendo a sanidade, Max? Ele ergueu uma sobrancelha. Eu acho que você perdeu isso há um tempão atrás, ele brincou. Não, eu tô falando sério. Quer dizer, não é possível que eu realmente a tenha ouvido antes. Ele encolheu os ombros. Quero dizer, você ouviu uma batida, mas eu não acho que tenha sido ela. Max e eu costumávamos zombar da superstição. Quando éramos mais jovens, antes de Ruby desaparecer, uma vez brincávamos de apertar a campainha das casas. Depois de algumas casas, Max decidiu bater uma vez na porta da nossa vizinha, a Sra. Telsky. Alguém nos viu e Max recebeu o maior sermão de sua vida de seu avô. Como se fosse realmente uma grande coisa. Meus pais também não ficaram felizes, mas Max ficou de castigo por 2 meses, durante os quais seu avô lhe contou todo tipo de histórias de terror dessa cidade. Eu também não acho que tenha sido ela, mas acho que estava imitando ela. Ou tentando, eu disse. Bom, se vale de alguma coisa, eu acho que foi inteligente você não ter aberto a porta. Talvez estejamos todos um pouco loucos, mas é melhor prevenir do que remediar, certo? Max se ofereceu para passar a noite e eu imediatamente disse que sim. Pegamos o colchão de ar e assistimos filmes até que comecei a ouvi-lo roncando. O bom de Max é que nunca me senti desconfortável perto dele. Ele ficava lá regularmente desde que éramos pequenos, principalmente depois que Ruby se foi. Tê-lo aqui realmente ajudou contra o silêncio. A minha mente ficou mais fácil e meu corpo mais pesado. Pensamentos reais começaram a se misturar com sonhos. Eu estava começando a adormecer. E então, houve outra batida. Veio da porta da frente lá embaixo, mas ouvi alto e claro. Meu coração começou a disparar como aconteceu essa tarde. Max, você ouviu isso? Eu sussurrei, mas ele não respondeu. Leléo, tá escuro. Por favor, vem me buscar. Gritou a nova voz de Ruby do lado de fora. Max, por favor, me diz que você ouviu isso. Olhei para ele, mas ele não se mexeu. Finalmente, reuni coragem para me levantar e acender as luzes. Max! Os olhos do meu amigo estavam abertos, mas ele não falou. Ele não se mexeu. Corri até ele e tentei sacudi-lo, mas todo o seu corpo estava rígido. Apenas seus olhos se moviam. Me deixa entrar. A voz lá de baixo gritou. Eu não sabia mais o que fazer. Max estava claramente acordado, mas parecia que algo o estava impedindo. Quase como se ele estivesse tendo paralisia do sono, mas com os olhos abertos. Eles estão me levando, Leléo. Por favor, me ajuda. Eu não sei o que aconteceu então, mas imediatamente pulei e desci correndo. Algum tipo de instinto entrou em ação. Talvez fosse ela. Talvez eu pudesse puxá-la de volta para dentro, mas se era realmente Ruby, era ela também que estava fazendo isso com Max?
Minhas mãos tocaram a maçaneta fria da porta, movendo-se quase como se eu estivesse em transe. Eu tô com o Jack. Eles o consertaram, Léo. Não precisamos mais brigar. Essas palavras perfuraram meu corpo e despertaram algo dentro de mim. Afastei-me da porta e voltei escada acima, passando pelo meu quarto, onde Max ainda estava deitado imóvel. Mas não parei. Fui até a sala ao lado, o antigo quarto de Ruby. Tudo lá parecia exatamente como era quando ela ainda estava aqui. Meus pais nunca poderiam mudar isso. Tudo ainda era o mesmo. E Jack ainda estava colocado na cama dela, onde eu o coloquei há 5 anos, depois de costurá-lo novamente. Boa tentativa. Eles quase me pegaram dessa vez.